boa tarde. Antes da sessão propriamente dita, por autorização do senhor presidente do egrégio plenário, nós teremos uma breve audiência com o senhor secretário de Assuntos Jurídicos para tratarmos especificamente do reajuste dos senhores servidores municipais. Eu vou fazer uma breve introdução, passamos ao senhor secretário o questionamento dos senhores vereadores e encerraremos em seguida, eventualmente, os senhores servidores presentes que desejarem fazer uso da palavra brevemente poderão fazê-lo também. Resumindo a situação, nós tivemos a proposta, o pedido de autorização do senhor prefeito para conceder reajuste de 3,58% aos servidores municipais, os vencimentos dos servidores municipais. Nós entendíamos, esta casa, que deveríamos fazer todo o possível para elevar esse patamar e, em função disso, nós fizemos reuniões com o senhor secretário de governo, com o senhor prefeito municipal, secretário Jean Esteves, com a secretária Odila Sanches, buscando uma fórmula para tanto. Nós entendemos os limites que a lei estabelece, que devem ser relembrados, que são os seguintes. Brevemente, durante o ano eleitoral, algumas restrições em relação a reajuste de servidores, não podem ter reajustes superiores à inflação, não pode-se ter aumento a partir do dia 4 de abril deste ano. Todavia, é permitido fazer a recomposição da inflação do ano de 2016, mas não a inflação do ano de 2015, ou seja, não se pode corrigir a inflação de maio a dezembro de 2015, mas tão somente a inflação de janeiro até a data da concessão do reajuste. O executivo, o senhor prefeito municipal, entendeu isto também, porque encaminhou a esta casa uma proposta de reajuste que contempla depois do dia 4 de abril, que é a data limite, até o dia 30 de abril. Nós entendemos que é possível ir à frente, não só abril, maio, junho, chegaríamos em julho com um reajuste de 5%. Esse é o entendimento do governo do estado. Eu peço, por favor, brevemente que se coloque no ar um extrato do posicionamento técnico, por gentileza. Por favor, a foto. Não está no ar? O entendimento do governo do estado está ali resumido. A assessoria do governo do estado, agente público no período eleitoral, o que pode e o que não pode. Até o dia 4 de abril de 2016 poderá ser concedida a reposição salarial integral, considerando o período inflacionário anterior, até o dia 4 de abril. Daí em diante, até a posse dos eleitos, ou seja, até dia 2 de janeiro de 2017, somente poderá ser feita a revisão salarial que não exceda a perda inflacionária ao longo do ano da eleição, ou seja, aquela verificada em 1º de janeiro de 2016 e a data da concessão do reajuste. Considerando que a inflação acumulada, por favor, próximo, que a inflação acumulada pelo INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, até maio já chega a 4,6%, entendemos que, no mínimo, essa inflação apurada já pode ser dada aos servidores. A inflação de abril que o governo considerou é aquela que está lá, 3,58%. Todavia, nós entendemos a posição do executivo porque pondera que 1% de reajuste adicional pode ser margem de questionamento judicial, uma vez que há um acordo firmado e homologado pelo Tribunal de Justiça. O nosso entendimento diverge disso. Entendemos que a antecipação do acordo não fere acordo nenhum, pelo contrário, ele favorece o acordo. Portanto, nós entendemos que o executivo poderia chegar pelo menos esse índice de 4,6%. Todavia, quem está sentado na cadeira do prefeito não somos nós, e temos que respeitar a postura, as razões, as dificuldades e o entendimento que o executivo tem. Por isso, nós convocamos a esta casa o senhor secretário de Assuntos Jurídicos, que nos honra com a sua presença, para expor a posição do executivo para que possamos deliberar. É óbvio que nós precisamos dessa posição, porque
mesmo que essa casa tivesse um entendimento diferente, se aprovarmos num sentido executivo vetar esse projeto, acabamos tendo um prejuízo maior ainda para os servidores. Com a palavra, então, senhor secretário, por gentileza. Muito boa tarde a todos. É uma grata satisfação poder comparecer nessa Casa de Leis novamente, né? Sempre muito bem recebido e contando com respeito, admiração do trabalho de todos os vereadores aqui, os quais empreendem, né? Sempre em prol do município de Taubaté, dos servidores em geral. Então, eu estive aqui na sexta-feira e hoje volto com muito prazer, né? E sempre friso, muito bem recebido por todos e podendo esclarecer esses aspectos. Realmente, como o vereador Jofre já introduziu, fez uma contextualização do assunto, a temática a respeito da revisão salarial, né, dos vencimentos dos servidores do município, ela é um tema sensível, é um tema que compreendemos ser de muita importância, de uma relevância muito grande, porque os servidores também são munícipes, né? São pessoas que servem, que dão todo o seu empenho, sua energia para que as coisas possam acontecer a contento, fazem às vezes mais até do que é necessário, e nós sempre gostaríamos, como pudemos fazer nos anos anteriores, de dar os reajustes de toda a perda inflacionária do período, né? De repor a perda inflacionária do período. Mas no ano eleitoral existem alguns óbices do ponto de vista legal. Um primeiro aspecto, o quadrimestre do nosso período que fechou em abril, e a data base da categoria aqui em Taubaté, né, dos servidores públicos aqui de Taubaté é maio. Então, nós só pudemos fechar a projeção, né, do período inflacionário e também da parte de receitas do município no final de abril, onde nós tivemos o fechamento do quadrimestre e mandamos, né, o projeto de lei mencionado para a Câmara, prevendo o período já contemplado pela legislação eleitoral. Então, a legislação eleitoral em conjunto com o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado, que emitiu um manual de práticas dos atos administrativos nos anos de eleição, nos anos em que nós temos eleição, principalmente no ano em que a eleição é municipal, no caso de 2016, é até curioso porque ele exemplifica a hipótese exata, idêntica ao do município de Taubaté. E lá ele expressamente coloca, né, nesse manual, em que a reposição deverá contemplar o período de janeiro até abril, né, a inflação desse período, que no caso os índices dão 3,58, né, de maneira que isso esteja em conformidade com a legislação eleitoral, né, a Lei 9.504, que, né, estabelece no artigo 73 todas as vedações, né, que são apresentadas aos gestores públicos, né, no âmbito de ano eleitoral, para que possa haver um equilíbrio na disputa eleitoral, né, e não haja abuso, né, do poder político, etc. Então, essa é a inteligência da lei e com esse conceito, com esse escopo, foi feita uma análise pela área técnica da Prefeitura, né, a Secretaria dos Negócios Jurídicos, a Secretaria de Administração e Finanças, e nós encaminhamos esse projeto para a Câmara, contemplando isso, o posicionamento não só do Tribunal de Contas, como também o posicionamento que nós fomos observar da própria Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, né? É sempre importante frisar que isso é um campo que tem interpretações que podem ser até distintas dessa, mas não traz uma segurança clara no sentido de que, olha, se você puder avançar nesse índice, não vai ter nenhum problema do ponto de vista legal e ter contra si, no caso, se for apresentada uma candidatura, né, do gestor atual, né, ao cargo majoritário, não ter contra si um pedido de impugnação, de registro de candidatura ou até cassação de diplomação, enfim, que são as penas previstas no artigo 73 da Lei 9.504. E, além disso, né, foi
suscitado aí pelo sindicato da categoria um dissídio no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na ocasião, estivemos eu, né, como secretário de Negócios Jurídicos, e a secretária de Administração e Finanças, a senhora Odila, nós comparecemos na audiência, e essa audiência foi presidida pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça e acompanhada por um procurador de justiça, no caso, representante do Ministério Público, né? Nós expusemos essas questões que foram compreendidas e o acordo a que se chegou, até para atender, né, assim, os direitos dos servidores e que isso não fosse prejudicado, e ali eu acho que essa medida de harmonização da necessidade que o servidor tem de ter toda a sua revisão do seu salário e o outro ponto de atender a legislação vigente, a interpretação dada pelo Tribunal de Contas do Estado foi contemplada nesse acordo que estabeleceu que esse ano ficaria assegurada a reposição de 3,58, que é o equivalente à inflação de janeiro a abril, que é o primeiro quadrimestre, e dentro da database da categoria, database dos servidores, né, do município, que é maio, né, ficaria contemplada, e o remanescente, que é a inflação de maio de 2015 até dezembro, foi projetada, já foi prevista por força de acordo judicial homologado, tá, com anuência do Ministério Público do Estado de São Paulo, para ser reposta em 6,45, 43, se não me engano, já para o ano seguinte. E isso vai ser incluído no orçamento, na peça orçamentária que vem para cá em setembro, né, para que a próxima gestão, o próximo mandato, aplique isso aos servidores. Ou seja, não houve nenhum prejuízo aos servidores, né, na reposição salarial, na revisão do seu salário contemplado de maio de 2015 até maio de 2016. A única coisa é que esse ano eles estão recebendo uma revisão, vão ter uma revisão de 3,58, que é desse período, e o remanescente está assegurado por meio de um acordo judicial, e também, até eu já recebi a notícia aqui anteriormente, né, a essa reunião, essa audiência pública, que haverá uma proposta de emenda, né? O vereador Jefferson está colocando essa possibilidade, uma proposta de emenda para contemplar na lei o acordo firmado pelo Tribunal de Justiça, ou seja, não só pelo acordo, mas também por força da lei. Isso vai ficar previsto na lei que vai autorizar a concessão da revisão, para que no ano que vem o próximo prefeito possa assegurar a revisão também desse período, ou seja, não há nenhuma perda da revisão em relação aos servidores. E isso harmoniza tanto em atender o direito que cabe aos servidores, né, atender também a legislação eleitoral e a interpretação que tem sido dada pelo Tribunal de Contas do Estado. Muito embora haja algumas outras correntes com interpretação distinta, mas para quem está hoje sentado no cargo de chefe do Executivo, toda cautela é muito pouca. Às vezes vocês têm acompanhado o cenário, né, com que tem se pautado aí o país como um todo, né, vários casos de impedimento, enfim, de responsabilização por atos de improbidade administrativa, questões eleitorais. Então, toda cautela é pouca ainda quando se trata de gestão pública. Nós temos que tomar um cuidado de não praticar atos que possam resvalar na improbidade ou numa vedação imposta pela lei eleitoral. Então, esse foi o contexto. Ao meu sentir, na condição de secretário dos Negócios Jurídicos, entendo que a revisão dos servidores está assegurada, não há nenhum prejuízo. A Câmara, ao votar e aprovar esse projeto de lei, vai assegurar com que, na peça orçamentária, quando vier para cá, e na lei, em maio de 2016, eles possam, então, receber todo o período. Veja bem, sem prejuízo do que tiver que ser apurado da inflação contida no período de maio de 2016 até maio de 2017, tá? Então, isso atende a lei de responsabilidade fiscal, atende a lei eleitoral e também preserva o direito dos servidores nesse sentido. Então, eu acho que eu fico à disposição para
prestar qualquer outra informação, outro esclarecimento, e esse é o contexto, e nós replicamos aqui aquilo que foi, né, feito anteriormente. Nos outros anos foram enviados projetos de lei repondo, né, fazendo a revisão salarial geral. E como está até colocado lá, está contemplando também a revisão tanto dos agentes políticos quanto dos servidores, porque no caso dos agentes políticos tem o teto que é respeitado, é aplicado pelo prefeito, né, o teto daqueles servidores que estão recebendo a mesma quantia, até o valor, né, pelo tempo de serviço, o cargo que ocupam e tal, eles chegam no valor do subsídio pago ao prefeito, ali é feito o corte, acima disso não é pago mais nada. Então, aqueles servidores que estão nessa condição também terão direito a esse reajuste, porque eles não vão ser vedados, não terão suprimidos esse direito, como foi o projeto de lei encaminhado. Então, essa é a colocação feita. Abro a palavra aos senhores vereadores, sempre lembrando que nós estamos numa exceção, contando com a tolerância do presidente, do plenário, então pediria que nós usássemos o tempo com parcimônia. Solicitou o vereador Salvador, mais alguém? Vereador Digão, vereador Nunes Coelho. Por favor. Boa tarde, vereador Jofre. Boa tarde, secretário Jean Soldi. Secretário, só registrar o atendimento VIP que o governo sempre tem nessa Casa de Leis, né? Suspendemos as nossas atividades para dar a devida atenção ao senhor, que na verdade trouxe aqui alguns esclarecimentos pertinentes. Secretário, eu tenho 2 questionamentos para o senhor fazer. Primeiro, gostaria de saber do senhor, o senhor acha prudente esse acordo que foi feito, uma vez que precisou levar para a Justiça homologar um acordo que compromete um governo do ano que vem. Inclusive ano que vem, nós vamos levar um resquício aí para o ano que vem para que possa ser contemplado. E por que o governo demorou tanto assim, que se ele tivesse em boa fé, ele poderia ter antecipado isso para o mês de abril, para o mês de março, enfim, poderia ter antecipado inclusive até para o mês de maio, ele poderia ter homologado essa reposição que iria gerar em torno de 9,69%. Por que se retardou tanto isso? Essas minhas considerações. Ok. Com relação ao tempo, como foi colocado, o quadrimestre, né, nos termos da Lei 4.320, nós temos lá a projeção de janeiro a abril. E nós conseguimos chegar na leitura contábil e orçamentária e financeira, né, disso no início de maio, porque tem o fechamento do quadrimestre, ou seja, os 30 dias de abril, apenas nós temos contabilmente a condição de verificar os dados no período já em curso do mês de maio. E aí já havia a vedação contida na legislação eleitoral para nós procedermos ao encaminhamento do projeto de lei à Câmara, contemplando nos termos do artigo 73 da 9.404, em relação ao período da inflação de janeiro a abril, que é a legislação estabelece o seguinte, que só pode ser concedido no ano da eleição em curso, né, a reposição salarial e não o período anterior. Então, até 4 de abril havia essa possibilidade, como Vossa Excelência colocou, de se mandar um valor acima. Só que, tecnicamente, seria um exercício de adivinhação. Seria até uma irresponsabilidade do ponto de vista fiscal e administrativo fazer uma adivinhação. Eu vou dar, então, 8%, 9%, sem ter o fechamento do quadrimestre. Então, tecnicamente, ele só é possível você ter os dados contábeis daquilo que foi projetado de despesa, receita e até mesmo os limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando você tem o fechamento do quadrimestre, que acontece, obviamente, por razões temporais, no dia 30 de abril. E o encaminhamento dos empenhos, de toda a projeção disso, você tem o fechamento alguns dias depois. Então, é por esse motivo. Só para concluir a linha de raciocínio, lembrando que o Tribunal de Estado acabou fazendo essa conta para chegar a esse índice. E porque também foi utilizado
é a lei eleitoral e não a Constituição, porque na Constituição diz que é obrigatoriamente fazer essa reposição, e na verdade vocês se valeram de uma lei eleitoral onde beneficiaria apenas o governo. Sim, ainda quanto à primeira pergunta, que eu acho que tem um link quanto a essa terceira, eu diria o seguinte: a Constituição Federal, ela compõe um sistema normativo geral. Nós temos a Constituição Federal, temos a legislação eleitoral. Essa legislação eleitoral também tem que ser compreendida juntamente com a Lei 4.320, que estabelece a questão da peça orçamentária pública, enfim, direito financeiro, né? E em conjunto com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, não é um sistema fechado, hermético, estanque, onde você só observa o que está previsto na Constituição Federal. Tem que ser feita uma leitura sistemática, ou seja, ampliativa de todo o sistema. Então, daí esse motivo de se harmonizar em conjunto com e até os órgãos fiscalizadores que dão as interpretações. No caso, o Tribunal de Contas, que vai fiscalizar e verificar as contas anuais de cada município. E, por outro lado, né, como foi colocado na primeira indagação de Vossa Excelência, o Tribunal de Justiça é sim um ente, queira ou não, goste ou não, quem dá a última palavra na aplicação da norma e na interpretação da norma é o Poder Judiciário, né? É o Poder Judiciário, ele que aplica a norma ao caso concreto. E ali há também a fiscalização e a participação do Ministério Público do Estado de São Paulo, que contempla até o aspecto eleitoral. E não há nenhuma irregularidade em se prever essa peça, na peça orçamentária de 2016, um direito que cabe aos servidores, que está contido nesse sistema que eu coloquei para Vossa Excelência, no caso, Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei do Direito Financeiro, 4.320, e também a legislação eleitoral, em projetar isso para o ano que vem. Até porque nós fazemos a peça orçamentária de 2016 e em 2017 é que ela vai ser aplicada por outro prefeito, né? E dentro dessa peça orçamentária que vem para a Câmara já vai estar contido essa revisão salarial. Então, não há, do ponto de vista até da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, nenhuma vedação nesse sentido, tanto que foi homologado pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também acompanhado pelo Procurador de Justiça, que representa o órgão ministerial. Muito obrigado, senhor secretário. Com a palavra, o vereador Digão, por favor. Senhor presidente, secretário, doutor Jean, senhores vereadores, ministro aqui presente, telespectadores da Câmara, boa tarde a todos. Primeiramente, quero cumprimentar o nobre vereador Jofre Neto. Hoje eu liguei logo cedo para ele, preocupado com a situação. O nobre vereador se antecipou falando que Vossa Excelência poderia vir, o secretário poderia vir a essa casa antes da sessão que estaria marcada às 8 horas. Eu quero saudar o nobre presidente, o vereador Jofre Neto, por esse encaminhamento. Senhor presidente, eu tenho uma preocupação, doutor Jean, porque nós estamos prevendo já um aumento ano que vem de 6,5% já para o ano que vem. É sabido que nós estamos aí com as receitas caindo cada vez mais, a economia do nosso país bem abalada, prejudicando a própria vida dos municípios em relação a futuras projeções. Da mesma forma que se buscou esse valor, os 3,58, fixado em valores reais que foram avaliados, mas já prevendo uma projeção de 6,5 para o ano que vem, não é temerário também uma situação dessa, já fazer a garantia para o ano que vem? Nós não sabemos a economia do jeito que está, nós estamos vendo aí no dia a dia que a economia está terrível. Essa é uma colocação. E outra questão, sobre a questão da homologação do acordo feito no Tribunal de Justiça. Sabendo que o presidente, na ocasião, já estava licenciado a partir do dia 1º e no dia 3 ele assinou, homologando como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Isso também não traz um risco, essa homologação e esse acordo judicial? São esses questionamentos que eu gostaria de passar para Vossa Excelência. Pois não. Quanto ao primeiro aspecto que Vossa Excelência coloca,
a peça orçamentária, né, o direito financeiro lá da Constituição Federal, artigo 69, ele estabelece alguns critérios de priorização na condução do orçamento público, né? Então, quando nós estamos estabelecendo que para a folha de pagamento, para a peça contida na peça orçamentária de 2017, né? E aí atrelado à lei de diretriz orçamentária, a lei orçamentária anual e ao plano plurianual, né? Que compõem as 3 peças que fazem o direito financeiro como um todo. O artigo 69 estabelece um comando ao chefe do executivo, no sentido em que ele deve priorizar, né, alguns cânones, alguns encaminhamentos em relação à condução dos gastos públicos. No caso, ele teria ali, então, o prefeito que assumiu em 1º de janeiro de 2017, cumprir a peça orçamentária que foi idealizada em 2016. Né? Ele vai trabalhar com o orçamento composto em 2016. E ali estabelece também critérios, que ele vai ter que, por exemplo, ter um cuidado de cumprir o limite de gasto com o pessoal, né? O limite prudencial de 52, né? 54, quer dizer, o limite máximo, né, de 54%. E com relação a isso, ele vai ter que segurar a concessão de horas extras, assegurar também nomeação em cargos comissionados, segurar em alguns aspectos os gastos, no geral, né, com pessoal. E isso faz com que haja um manejo claro da peça orçamentária, para assegurar que o servidor tenha, sim, a sua reposição salarial. E isso nós trabalhamos dessa forma desde 2013. Veja, nós recebemos 2013 com o orçamento que foi concebido em 2012. E com perda, né? Com perda de receita. E assim trabalhamos no fio da navalha todo o período, mantendo o controle de gasto com atendendo o limite, né, prudencial, o limite que estabelece a lei de responsabilidade fiscal, e ali conduzindo os gastos com o pessoal dentro disso, tanto que as contas vêm sendo examinadas e aprovadas no tocante a esse item, né? Então, ao homologar esse acordo, foi tomado por base esse critério, né, de se contemplar o teto de gasto com o pessoal para inserir isso na peça, mas existem mecanismos legais que podem ser utilizados pelo chefe do executivo para encaminhar, né, o gasto com o pessoal, né? E ali ele vai priorizar, fazer a priorização de gasto com o pessoal na saúde, na educação, infraestrutura, etc. Então, ao meu sentir, não há nenhum óbice, porque a lei dá esse limite, né? Estabelece quais são esses mecanismos. O segundo aspecto, em relação ao fato do presidente do sindicato que compareceu lá, vale dizer o seguinte: o prefeito também não foi pessoalmente a essa audiência. Ele deu uma procuração, né? Constituiu eu como secretário dos negócios jurídicos, no caso eu como técnico, como advogado que sou, né, inscrito na OAB, eu tenho poderes para representar o município. Aliás, eu só posso hoje representar o município, tem uma vedação lá contida na minha carteira da OAB, desde que eu assumi a chefia do jurídico da prefeitura. Eu lá compareci como advogado do município, como procurador do município, juntamente com o outro procurador, o Dr. Jaime, e com a Odila, que também tinha poderes para transigir. Havia também a participação de outros representantes do sindicato e o advogado do sindicato estava presente. A questão afeta a representação processual, que é o que legitima e que autoriza, nos termos do Código de Processo Civil, seja o de 1973, seja o de 2015, que entrou em vigor agora em março desse ano, a representação processual estava perfeitamente preservada e adequada naquele ato judicial, né? Tanto que homologado pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça e com a participação, frise-se, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Havia a presença ali do Procurador de Justiça, que é o órgão de segunda instância
do Ministério Público, não é um promotor, é um procurador de justiça que é o que fica, né, na instância superior, né? Então, ao meu sentir, pelos dois aspectos, né, seja a legalidade, o ato estava representado, e a peça orçamentária vai preservar e adequar a questão do gasto para 2017. Só para concluir, senhor presidente, peço a liberdade, só uma outra questão, sobre a questão que tem sido ventilado e divulgado através de folhetos sobre o sindicato, alegando que não só fez a garantia de 6,5%, mas também já garantindo para o ano que vem 17% de aumento aos servidores. Então podemos concluir que isso não vai acontecer. Podemos afirmar em cima das palavras de Vossa Excelência que vai estar trabalhando com a previsão anterior. Nós não podemos enganar 6 mil servidores e podemos afirmar categoricamente aqui que o sindicato está mentindo para o servidor, alegando que vai dar 17%, 6,5% mais 10,5%, já prevendo uma inflação que já passa dos 11%. Então podemos afirmar isso aqui nessa audiência também? Eu creio o seguinte, eu acho que é um pouco de exercício de futurologia, né? Nós não podemos aqui projetar como o país vai andar daqui 6 meses. Aliás, eu não sei quem vai ser o presidente da República daqui a algum período, né? Daqui a um mês. Né? Não sei se estaremos ou não, enfim, isso é fato, né? Não podemos fazer futurologia. É claro que haverá uma possibilidade de se postular esse valor, mas entre pedir e receber essa totalidade tem uma distância que tem componentes que são componentes técnicos, componentes inclusive até políticos, né? E componentes econômicos que fazem o tempero todo dessa circunstância. Então eu acho que realmente não é um direito assegurado, é um direito a ser pleiteado. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Nunes. Por gentileza, eu só relembro para usarmos com parcimônia o tempo, porque estamos contando com a tolerância tanto da presidência quanto do egrégio plenário, né? Senhor presidente, em exercício nessa audiência pública extraordinária, né? E meu querido doutor Jean, professor, advogado, procurador do município de Taubaté, que tem aí o meu prestígio da sua capacidade, da sua competência de argumentação, né? Não é por acaso que Vossa Excelência está sendo procurador do município de Taubaté. Tem uma grande argumentação, uma defesa, né? Aí nos atos do prefeito do município, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu sou bem prático nas minhas, né? Ele até usou ali a palavra futologia, né? Futologia, a palavra que os munícipes que estão nos assistindo não vai entender nada do que significa isso. Adivinhação. Tem que adivinhar, né? Tem que adivinhar. Os munícipes, aqueles que estão assistindo, nem entendem o que significa esse negócio aí. Não que eu esteja, né? Eu estou aqui com um resultado aqui, que na cidade vizinha aqui de Taubaté, Pinda, teve um aumento de 11%. A reposição de 11%. 11%. A outra cidade próxima aqui, Trembembé, também teve a revisão de 11,28%. Vossa Excelência, que é competente, conhecedor da lei eleitoral, né? Sabedor que esse mês não poderia dar essa porcentagem, eu pergunto, por que não fez essa correção na data certa? Para ter esse imbróglio, essa situação que fica postergando a situação do servidor público.
Um vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra coisa. Tem que ir lá na justiça para poder homologar. Mas por que já não fez na data certa? Sabendo que esse mês, se fosse fazer, ia dar esse problema. E a gente vê uma diferença, porque senão o prefeito vai ser processado, o prefeito vai ser condenado, não poderá concorrer à eleição, porque se der esse porcentagem. Eu não vou fazer uma comparação aqui para não, né? Mas para quem entende o que eu estou dizendo aqui, agora não tem, corre risco de ser processado. Inclusive o próprio prefeito, na declaração dele no jornal, disse, se dá mais do que isso aqui, eu posso ser preso, sair algemado. E o doutor aqui, com a sua grande sabedoria, com a sua eloquência, né, invocou o Código Civil, só não invocou o Código Penal, mas invocou o Código Tributário, Constituição Federal, hein? A lei municipal, a lei lá de 1970, não sei o quê. Meu Deus do céu, uma coisa fácil de ser resolvida. E eu duvido, desculpa a minha expressão, a minha indignação, porque eu fico revoltado com uma situação dessa. Eu, na minha ignorância, não sou formado em história, em direito processual, nem penal, nem administrativo, mas eu duvido, se eu fosse prefeito, essa situação não já tinha resolvido. Lá, a data, o de Pinda deu em maio, o outro deu em abril, não, de Pinda deu em abril, o outro em maio. Por que não fez também, o mesmo mês? Eu liguei para um colega meu agora em Limeira, que é presidente da Câmara lá de Limeira, e que é vereador do meu partido. O prefeito também fez a mesma revisão lá, na mesma data. Aí não, ficou isso. Eu falei aqui esses dias, isso aí, essa situação de deixar para esse mês agora, tinha endereço certo. Tinha endereço certo. A justificativa da lei eleitoral, para poder não dar mais, só dá isso aqui. Essa é a minha conclusão, é a maneira de ver, e falo sem medo de errar. Desculpa o meu colega, porque ele está aqui fazendo a defesa, é a obrigação dele, o dever dele, e muito bem feita a defesa do município, mas tem um ditado que a corda sempre rebenta do lado do mais fraco. Por que não fez em maio? Deixa eu fazer agora, para poder ter essa justificativa, que senão o prefeito pode ser processado e não poder ser até candidato à reeleição. Era essa a minha consideração. Muito obrigado, senhor vereador. Bom, agradeço aí as colocações do nobre vereador. Na verdade, a gente, né, ou seja, por futurologia ou por adivinhação, né, a gente tem que, né, tomar cuidado, né? É aquele ditado que cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então, por que veio em maio o projeto de lei? Por conta dia 17 de maio, por conta do fechamento do quadrimestre no dia 30 de abril, como eu expliquei. Se mandasse antes, e aí eu não sei, eu posso responder por aqui, né? Como o vereador Bilili, que tem fazenda, né, mexe com gado, né? A gente fala, eu conheço meu gado. Então, eu conheço meu gado no sentido de que aqui poderia haver um risco, né, do ponto de vista legal, de ter um encaminhamento negativo, né, de questionamento, enfim, da legalidade nesse contexto, né, seja pelos órgãos de fiscalização, pelos órgãos de controle, né, que não se restringe apenas, então, somente à Câmara, né, tem uma amplitude maior, né. Tem Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim, Controladoria da União. Então, o fechamento chegou em abril, né? E aí nós tínhamos como ter o quadrimestre. Antes disso, é adivinhação ou futurologia. Ia chutar um número, né? E é imprudente se proceder dessa forma com
erário público. No erário público, o critério tem que ser objetivo, né? O critério objetivo estabeleceu a inflação de janeiro a abril, tanto que o exemplo contido no Manual de Contas do Tribunal de Contas, no manual, né, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele cai como uma luva no contexto da cidade. Também sei, nobre vereador, que tem outros municípios que assim procederam, exatamente dessa forma, né? Tem diversos outros municípios, não vou de cabeça aqui colocar sob a possibilidade de se equivocar nos nomes até, mas tem outras cidades que também, maiores até que Taubaté, ou um pouco menores, enfim, que seguiram esse critério, né? Foram por essa linha. Porque é um critério que asseguram e não fizeram tal como aqui foi concebido, porque aqui com o acordo judicial, o sindicato pode obrigar, pode entrar com um pedido no ano que vem, buscar essa reposição salarial. Do ponto de vista legal, está homologado isso. E se tiver contido na lei, aí no projeto de lei, isso vai ter que ser aplicado. Queira ou não, vai ter que ser aplicado e vai ser contido na peça orçamentária. Então, como eu disse, harmonizou o direito, né, assegurou o direito do servidor em ter essa reposição e, por outro lado, né, agiu dentro do limite estabelecido pela lei eleitoral, pelo Código, pela lei de responsabilidade fiscal e o direito financeiro como um todo. Então, nenhum nem outro foi prejudicado, né? A chefia do Executivo Civil agindo dentro dos limites legais e assegurou na projeção da peça orçamentária para o ano que vem, né, para repor no ano que vem, a diferença que ficou agora prevista. Então, eu acho que isso compõe dentro... nem sempre é possível fazer o ideal, mas chegou-se mais próximo disso, né, sem prejudicar os servidores. Muito obrigado. Vereador Luizinho, por favor. Boa tarde, vereador João Neto, presidente dessa audiência, doutor Jean, obrigado pela presença, nobres pares dessa casa, munícipes que estão nos acompanhando. Como líder do governo, doutor Jean, é até difícil você querer justificar o justificável. Eu acho que aumento salarial, ganho, reposição salarial, é tão sagrado quanto ter comida na mesa para poder alimentar os filhos, poder fazer. Obviamente que o servidor público não é uma fábrica que você possa dar aumento do seu bolso a qualquer hora, de qualquer maneira, aí a bel prazer e de acordo com as condições financeiras. Mas a gente está vendo que há algum tempo a arrecadação de Taubaté já vem caindo, e a arrecadação do Estado já vem caindo, e a arrecadação do Brasil já vem caindo. Não justifica. Eu quero aqui deixar o meu descontentamento, até porque o servidor público merecia uma remuneração melhor no que está esse sentido. Mas, por outro lado, eu quero deixar claro que o governo foi extremamente cauteloso, que o governo foi extremamente responsável para não querer dar aquilo que não pode dar, não prometer aquilo que não possa fazer, e realmente fez dessa maneira. Eu acho que foi uma justificativa de não mandar para cá, e eu tinha conversado com a dona Odila várias vezes. Eu não fico aqui cantando em verso e prosa, que eu fiz requerimento pedindo aumento, porque o parlamentar está aqui para poder fiscalizar o executivo e depois, dentro disso, concordar ou não com as proposituras do executivo. Mas conversei várias vezes com a dona Odila, e a dona Odila falava para mim: Luizinho, nós estamos fazendo aqui um ajuste de conta para ver, isso vai passar de abril, e realmente ela falou, é difícil, nós já pegamos uma herança danada, fora a herança, a queda de arrecadação, nós não fizemos aqui aquela, no começo do mandato, que o governo queria fazer, como? Atualização aqui, fazer um apanhado, que muita gente achou que seria uma aberração, e nós, vereadores, não gostamos nada disso, porque a casa vem aprovar aí, depois a gente não quer assumir, mas hoje tem muito pobre, pessoas mais necessitadas, pagando o justo, e muito rico pagando menos do que deveria pagar. Então nós também estamos sendo aqui coniventes
em parte, porque nós não fizemos lá atrás esse reajuste. Mas tudo bem. Vou dar outro dado concreto. A casa aqui, há 3 anos usa esse artifício. Eu não vi nenhum vereador aqui falar que é irresponsabilidade do presidente, do diretor, nada. Há 3 anos faz isso. Esse ano nós tivemos 7% de aumento. 7% de aumento foi o índice inflacionário? Não foi. Sabe por quê? Mediu-se a inflação de 10 meses aqui. Mediu-se a inflação de 10 meses. Isso o próprio diretor jurídico falou, não podemos dar mais do que isso. O ano passado ia dar-se 3,5% aqui, lutou, dá 3%, lutou, deu 6%. Porque houve uma briga aqui, porque senão ia dar 3% também, porque passou-se do prazo. Eu acho que isso é uma medida que se ajustou para poder dar isso. Agora, o que me conforta, doutor Jean, e quem está me ouvindo, nós, padres vereadores, é que foi homologado um acordo na justiça, que esse acordo aqui estão questionando, mas vai ter que ser cumprido. Vai ter que se ajustar esse resto de tempo e se ajustar para o ano que vem para dar isso, vereador Jofré. Lei é para se cumprir, não é para se questionar. Permite uma acordo. parte? Inclusive, o governo vai ter que fazer um provisionamento disso. Ele vai ter que começar a guardar agora para pagar fazer no ano que uma vem. retaguarda para chegar lá. É lógico que a prefeitura tem a lei de responsabilidade fiscal, uma série de outras coisas que a gente entende. Eu acho que poderia ter se planejado, poderia ter chegado a um patamar melhor. Isso a gente lamenta, mas a gente tem também que ver o ônus da administração. E a administração está tendo uma responsabilidade de fazer um planejamento para que o ano que vem possa dar mais esses 6% e talvez mais a inflação do ano que vem. A gente não pode julgar com futurologia, como Vossa Excelência disse. Pode ser que não cresça nada, que não dê inflação, ou pode ser que a inflação exploda e também não tenha tamanho para dar. Não dá. Nós estávamos vivendo uma inflação de 6, de 5, de 6, de 5, fomos para uma inflação de quase 12%. Quer dizer, quando é uma empresa, ela discute, ela faz lá o seu dissídio e vê o que vai dar. E sempre a gente vê nos jornais que as empresas estão lutando para dar menos daquilo que o servidor quer e que os sindicatos estão interferindo e no mínimo chega num patamar menor. Então, doutor Jean, queria primeiro parabenizar o governo, parabenizar Vossa Excelência de estar aqui nos dando essa explicação. Que governos futuros passados, nós não tínhamos essa explicação e hoje a gente está tendo. Então, para nós é muito bom, não é aquilo que nós queremos, não é aquilo que eu estou contente, não é aquilo que eu acho que é o razoável. Tem muita gente que vai falar, mas então o Luizinho está fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Não. A gente, quando eu não estou dentro da equipe, eu estou dando uma notificação daquilo que eu conheço, daquilo que pode ser, daquilo que é lei e daquilo que é responsabilidade. Então, dentro dessa responsabilidade, o que a gente quer é que o Júnior faça um trabalho de contenção, nesse sentido que Vossa Excelência já explicou aqui, para que a gente possa, o ano que vem, os servidores ter essa reposição e dentro dessa reposição ter o valor da inflação, pelo menos do ano desse resto de ano, desse tempo todo adquirido, para que a gente possa poder repassar para os servidores. Aqueles vereadores que aqui estiverem poderão cobrar da próxima administração. Mas nesse sentido, o Júnior foi extremamente responsável, porque ele deu uma herança não tão boa, já pegou a máquina caminhando, tinha que mostrar investimento e está mostrando investimento. Dentro disso, nós temos que ver que o país todo sofreu uma deflação danada em termos de rendimento, em termos de conquista de royalties, dessas coisas todas. Então, nós passamos por um período turbulento e quando o período é turbulento, todo mundo pede um pouco, tem que se dar as mãos e vamos continuar o nosso trabalho. Então, é dentro dessa ótica que eu vejo, mas se a gente for ver, aqui também na casa, nós também não temos aquilo que é o inflacionário. Ou o servidor da casa vale menos, ou o discurso que é diferente.
Ou o servidor da Unital vale menos, ou o discurso que é diferente. Então, a gente tem que ter um discurso de coerência, um discurso de solidariedade com os servidores, que muitos deles estão ligando para a gente, para pedindo, vereador, se não dá X, vamos votar o que está aí, nós precisamos disso. E eu falei, e para todos eles eu falei, gente, a gente vai assegurar isso e talvez e retroativamente, doutor João, para que eles possam não perder pelo menos isso, e está assegurado esse novo índice para o ano que vem, que foi homologado um acordo com a Justiça. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de me inscrever também para fazer fala. Nós estamos numa audiência extraordinária, contando com a tolerância do plenário, do presidente. Eu pediria desculpa a Vossa Excelência. A não sei que o presidente conceda. Muito bem. Da minha parte, então, mas eu pediria só parcimônia no tempo. Bem rapidamente, só para efeito de esclarecimento. Então, eu quero cumprimentar o nobre secretário, o senhor Jean, tenho um carinho especial, foi meu professor no curso de Direito. Eu quero fazer 3 pontuações, manifestar primeiramente que estou indignada com esse reajuste, que não considero reajuste, 358. É impossível votar, porque não repõe a inflação, independe da questão até do judiciário. Meu questionamento é em cima do quadrimestre, não foi realizado o fechamento do quadrimestre, e a Câmara votou um projeto concedendo revisão anual para os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, no valor de 7%. Então, esse fechamento de 7%, a revisão aconteceu, uma reposição inflacionária. Eu gostaria que fosse colocado em relação à questão do fechamento do quadrimestre, porque o prefeito não encaminhou esse projeto também. Em relação à questão do parecer do TRE, se existe um parecer do TRE ou do Supremo Tribunal Eleitoral em relação à questão de interpretação de normas, porque vi que existe uma interpretação de normas do direito eleitoral, se tem esse parecer, se não tem esse parecer, por que essa revisão anual, que é um direito constitucional, ela está sendo subordinada a essas normas eleitorais? Bom, eu já, assim, nobre vereador, eu já fiz as explanações, talvez que abordassem essas colocações de Vossa Excelência. E o quadrimestre fechou-se em abril, né? Eu acho que é até importante destacar que existem outros municípios, por exemplo, eu vou citar aqui, isso é fato público e notório, como o município o estado do Rio de Janeiro e o próprio município, que estão passando por um problema absolutamente grave, inclusive não efetuando pagamento de vencimentos para os servidores e também o pessoal que está aposentado. O pessoal aposentado. E o que acontece? Isso mostra, né, que se não formos austeros na aplicação da lei de responsabilidade fiscal, na legislação do direito financeiro, né, isso pode vir a acontecer. Né? Hoje o município de Taubaté está pagando os fornecedores, está cumprindo com o que prevê a legislação vigente, tem dado a concessão de revisão, concedeu revisão nos períodos. E eu diria o seguinte, essa questão afeta aí o que foi dado de 7%. No caso do município de Taubaté, da prefeitura, os servidores da prefeitura têm assegurado, sim, a reposição desse quadrimestre, desse período de janeiro a abril, e do período anterior está assegurado não só pelo acordo, como também pela própria legislação, que está sendo proposta aí uma emenda nesse sentido. Então, o servidor da prefeitura de Taubaté vai ter assegurada a reposição dos 12 meses na integralidade do período do índice inflacionário. Agora, no tocante aos servidores da Câmara, os servidores da Unital, por exemplo, da universidade, não teve. Não teve. Eu falo porque eu sou servidor da Universidade de Taubaté, sou servidor de carreira lá já há mais de 15 anos e não teve. Né? Exatamente, mas não teve. No tocante ao da Câmara, o que está 7% também, como disse o nobre vereador Luizinho, não atende ao período de 12 meses e isso vai ser recomposto no período do ano que vem.
Então, para os servidores da Prefeitura Municipal de Taubaté, isso está preto no branco, isso está escrito, está assegurado, com critérios objetivos. Então, os servidores da Prefeitura estão com o direito líquido e certo de receber a reposição salarial de maio de 2015 a maio de 2016. Só que vai ser em 2 etapas. Ponto. Uma parte agora e outra parte em maio do ano que vem. Sem prejuízo do remanescente. Perdão, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar o secretário de Esporte, que se encontra aqui nesta casa, prestigiando aí a sessão, Macaé, que é um dos secretários mais competentes aqui da nossa região Taubaté, no que tange o esporte da nossa cidade. Seja bem-vindo, secretário, ainda que eu não tenha conseguido localizá-lo. Vereador Jofre Neto. Está presente. Vereador Jofre Neto. Rapidamente, só uma colocação rápida, doutor Jean, e a gente se depara com isso, né? O número de 3, o número de 7, e aí você pega o estado de São Paulo, tá... Gasto federal com servidor do judiciário cresce 112%. Custo médio de cada funcionário mais do que dobrou. A categoria alega aumento de trabalho. Então, isso é um tapa na cara do Executivo e do Legislativo. Muito obrigado. Exatamente. Bom, então, vou fazer as considerações finais para encerrarmos essa audiência extraordinária. Eu quero brevemente registrar 2 pontos. O primeiro, que esta luta está sendo envidada por todos os vereadores. Nem todos os vereadores podem cuidar de todos os assuntos ao mesmo tempo. Isso é impossível. O que acontece é que um vereador, uma hora cuida de um assunto em particular, outro vereador cuida de outro assunto, mas há o apoio de todos os vereadores nesse caso. E segundo, meu repúdio veemente a uma nota de hoje do secretário de Servidores, que usa de má fé, dizendo que a Câmara Municipal, que alguns vereadores estão boicotando o reajuste dos servidores municipais. Isto é um absurdo que afronta a lógica mais elementar. Que vantagem teriam os vereadores, qualquer que seja o vereador, de boicotar reajuste de servidor municipal? O Sindicato dos Servidores Públicos hoje publicou nota no Facebook. Então, eu quero aqui apresentar o repúdio a isso. O que aconteceu é que nós estamos nos esforçando numa verdadeira via crucis, percorrendo todos os caminhos, todas as secretarias, procurando encontrar uma fórmula para aumentar esse reajuste. E aí, alguém de má fé, para usar o mínimo, vem dizer que há um boicote em relação aos servidores. Pelo contrário, nós estamos aqui procurando caminhos. E é bom esclarecer que nós não temos poder de iniciativa nesse caso, nós dependemos do Executivo mandar para cá um projeto de lei. Da mesma forma, o vereador Alexandre está cuidando, entre outros vereadores, vereador Douglas, este vereador Jofre Neto e outros vereadores, estamos preocupados com a questão da Universidade de Taubaté. Nós estamos de mãos amarradas, nós não temos poder de iniciativa nesse caso, nós esperamos a proposta da universidade. Então, quero agradecer aqui, para finalizar, o senhor secretário Jean Esteves, pela cordialidade do comparecimento a esta audiência, pela facilidade com a disposição em esclarecer as dúvidas que foram apresentadas. Eu reitero que não concordo com a interpretação que foi dada, mas, uma vez que a prerrogativa é do Executivo, eu sou uma pessoa legalista, eu me curvo à realidade. O poder administrativo não é nosso, é do senhor prefeito municipal. Se ele, detendo as informações, não se sente seguro para fazer um reajuste que nós entendemos que pode ser dado, não temos como obrigá-lo a fazer diferente. Agradeço a todos, em particular ao senhor presidente, pela tolerância de autorizar essa audiência extraordinária, claro que com a autorização também do plenário. Vereador Jefferson, gostaria de se manifestar? Não. Não, só dou parabéns. Considero, portanto, encerrada esta audiência. Muito obrigado.